eu já na depoimento da senhora Emanuele, eu tinha feito uma pergunta que eu acho fundamental para clarear alguns problemas na relação da Precisa com o Ministério da Saúde e com a Barat, em que eu perguntei, e agora o senador Renan voltou a afirmar, sobre o sistema de remuneração estabelecido na negociação entre Vossa Senhoria e a Barat, já que Vossa Senhoria, como foi dito aqui, teve várias vezes na Índia e, evidentemente, que essas viagens todas com esse grupo de pessoas não foi para tratar de um contrato e que não havia sistema de remuneração. E não estou pedindo aqui que Vossa Senhoria revele o número absoluto, mas o sistema de remuneração era por dose vendida, era percentual sobre o valor, era, enfim, qualquer outro tipo de compensação, mas isso é obrigatório em qualquer contrato entre duas empresas que comercializam determinado produto e uma representa a outra. É simplesmente obrigatório. E eu gostaria de saber se você, senhoria, até porque a Emanuele disse aqui, a doutora Emanuele disse aqui, que ela não poderia revelar porque prejudicaria o andamento da negociação. Essa negociação já foi interrompida, então não existe mais razão e não vejo em que essa resposta poderia encaminhar. Poderia responder, por favor? Por gentileza. Senhor senador, eu me reservo o direito de não responder essa pergunta, permanecer em silêncio. Eu acho muito estranho que revelar o sistema de remuneração leve a incriminar alguém. Qualquer contrato desse é público. O que incrimina, a meu ver, senador Adolfo, é o fato de um contrato de representação comercial sem nenhum sistema de remuneração. Isso é altamente incriminador e revela realmente uma negociação que se torna extremamente nebulosa para todos nós. Eu lhe pergunto, o senhor conhece Marcos Tolentino? Sim, senhor senador. O senhor conhece Danilo Trento? Sim. O senhor conhece Ricardo Benetti? Não me ocorre quem exatamente seja. Bom, Ricardo Barros, aqui, Vossa Senhoria já declarou que conhece. Eu venho da área de comercial, minha vida toda foi começada na área comercial e pela primeira vez eu estou vendo esse tipo de negociação em que não existe remuneração, até porque chegou um comunicado, se não me engano, da Barat BioNTech aqui na CPI, dizendo que não tratou de compensar. Como eles falam em inglês. O senador Renan levantou um ponto interessante. Já que não existe, o senhor, com certeza, a sua empresa já gastou uma fortuna e com viagens à Índia, comitivas, etc. Então, o senador Renan levantou um ponto importante. A mesma coisa eu pergunto, que é muito estranho, a fiança do Fibbank. O senhor, evidentemente, conhece o Fibbank. A minha pergunta é por
qual razão a sua empresa não procurou aquilo que é normal também nesse tipo de negociação, principalmente se tratando de uma negociação com um ente público como o Ministério da Saúde e o Governo Federal, uma fiança bancária com os bancos conhecidos do mercado, que diante do contrato que Vossa Senhoria tinha à mão, com certeza dariam. Teriam todas as condições de dar. E foi procurar uma empresa completamente desconhecida no mercado financeiro, no mercado de transações financeiras no país, e que tinha uma série de problemas. Por que razão? Senhor senador, eu vou exercer o direito ao silêncio. Bom, então eu vou lhe dizer a razão que eu acho. O FIBBank, pelas pesquisas que nós fizemos, e justamente intrigado com isso, primeiro, ele não é banco, já foi dito aqui, não se trata de banco, e quando ele bota o nome bank, eu descobri que quando você bota bank em inglês, ele pode ser usado ou não. Banco, não, porque ele não é registrado no Banco Central, não segue a nenhum tipo de fiscalização ou normalização do Banco Central. Ele é uma sociedade estranha, que também chama a atenção de qualquer pessoa que tenha qualquer contato com o mundo comercial, que ele tem um capital integralizado de 7 bilhões e meio. Evidente que uma empresa que tem um capital de 7 bilhões e meio deve ter acionistas fortíssimos, porque já colocaram ali dentro das empresas 7 bilhões e meio. No entanto, nós fomos pesquisar exatamente o que seria esse capital integralizado, ou seja, capital já colocado. E verificamos que boa parte desse capital, cerca de 7 bilhões e 200, foi colocado como através de um imóvel gigantesco em Curitiba, os donos do imóvel, cujos acionistas são Pico do Juazeiro e Iguaçu. O senhor conhece essas duas empresas, que são os acionistas do FIBBank? Não, senhor senador. Essas duas empresas, uma delas integralizou o seu capital através desse terreno gigantesco em Curitiba, e que nós fomos verificar a existência desse terreno, e esse terreno simplesmente não existe e não pertence a essa empresa. A Pico do Juazeiro, que é outra dessas sócias donas do FIBBank, também não tem uma vida bem clara, declarada e conhecida em registros na junta comercial, etc, etc. A pergunta é: por que razão, e vou voltar a perguntar, se Vossa Senhoria não tinha conhecimento de nenhum desses problemas do FIBBank? Não, senhor. Vossa Excelência, então, recorreu ao fiança de uma empresa que Vossa Excelência não conhecia, não procurou saber, e o mais curioso, senador Randolfo, senador Renan, é que o Ministério da Saúde também. Ministério da Saúde. Só pode alguém apresentar ao Ministério da Saúde uma empresa fajuta, farsa. Essa é uma das maiores farsas que eu já vi
na minha vida comercial, uma empresa com capital de 7,5 bilhões integralizado, que foi através de terrenos integralizados, através de terrenos que não existem. Então, é muita segurança. Desculpe aqui, como Vossa Excelência tem dito, Vossa Senhoria tem dito aí, com todo respeito, muita cara de pau oferecer ao Ministério da Saúde uma empresa dessas garantidora de um capital, de um volume de recursos deste tamanho. Realmente não existe isso. Vossa Senhoria poderia dizer qual foi a taxa cobrada pelo FIBBank pela fiança bancária dada à Precisa? Senhor senador Gereissati, eu vou exercer o direito ao silêncio. Bom, nós fizemos algumas pesquisas aqui, nós temos uma vasta documentação, que eu não vou apresentar, senão vou esgotar meu tempo, mas vou colocar nas mãos de todos os senhores senadores, que, de fato, pelo menos um acionista importante, ou executivo importante, ou o dono do FIBBank é o senhor Marcos Tolentino, que o senhor disse que conhece. Tem algumas coincidências aqui incríveis. E existe até já um processo judicial de uma empresa em cima do FIBBank correndo na Justiça de São Paulo, que coloca realmente o senhor Marcos Tolentino como o proprietário dessa empresa. Existem várias coincidências. A Pico do Juazeiro, uma das donas da FIBBank, tem o mesmo endereço social que a Sociedade Brasileira de Televisão, que pertence ao senhor Marcos Tolentino. Qual é a sua relação, ou tem relação, algum tipo de relação com Marcos Tolentino? O conheço, mas não tenho relação com ele, senhor senador. O Marcos Tolentino tem uma relação aqui, tem vários pagamentos, troca de pagamentos, entre Marcos Tolentino, senhor Benetti e senhor Trento, Danilo Trento. O senhor tem relação com Danilo Trento? Sim, senhor. Ele é diretor institucional da Precisa Medicamentos. Esses três, e aqui eu tenho toda a documentação, não vou apresentar, porque senão vai estar na mão de todos, e com certeza a senadora Simone, por exemplo, deve ter uma documentação mais à mostra aí. Esses três têm uma relação comercial profunda. Marcos Tolentino, por sua vez, tem relação comercial com Benetti e Tolentino tem relação comercial com Trento tem relação comercial com Vossa Senhoria. É verdade isso? Com relação a essa pergunta do senhor, eu vou exercer o direito do silêncio, senhor senador. Todo esse entrecado mostra, senhores senadores, e eu digo que tenho alguma experiência nesse mundo de mercados, de empresas, é uma das montagens mais intrincadas e vastas que eu vi na minha vida. Senador Omar, são dezenas de empresas, e eu, para poupar a paciência de Vossa Excelência, não quis aqui colocar no vídeo que ligam esses quatro: Marcos Tolentino, Trento, Benetti... Em 15 segundos. Senador Omar, e que daria um complexo de malandragem e picaretagem sofisticadíssimo. Eu não sei se o senador Omar está me ouvindo. Senador Tássio, eu estou ouvindo Vossa Excelência.
Pode continuar, senador Tasso. Se puder me dar um tempinho a mais, não vou exagerar. Ok, senador Tasso, pode ficar à vontade. Então, é impressionante. É impressionante. Isso tudo está comprovado com ligações, um passando dinheiro para o outro passa dinheiro para um, e que um dos centros é esse FIBBank, que realmente é um negociador principal das malandragens que são feitas, lavagem de dinheiro, transferência de dinheiro para o exterior, do exterior para cá, precatórios, etc. E que torna, portanto, indispensável a vinda do senhor Marcos Tolentino a essa comissão, que, por coincidência, eu queria lembrar que esteve aqui conosco no depoimento do deputado líder do governo. Não sei se Vossa Excelência lembra da presença dele aqui, que me espantou a cara de pau dele vir presente, sendo ele uma das principais peças desse quebra-cabeça, em que o próprio Ricardo Barros, o deputado Ricardo Barros, disse: esse amigo do peito, tá? O Marcos Tolentino, que é provavelmente o dono do FIBBank, que é o coração de toda essa picaretagem, sem a qual a Precisa não poderia operar. Eu estou dizendo isso, estou afirmando isso, presidente, até porque ele não responde, ele poderia esclarecer isso nesse momento, porque a nossa impressão que fica é que ele faz parte de um grupo extenso de picaretagens e coisas ilegais que não só se restringe à vacina, mas a negociações ilegais, escusas que levam à lavagem, transferência e sonegação de recursos. E isso tudo fica coroado, presidente Omar, fica coroado com uma reportagem que saiu na imprensa brasileira do famoso jantar, que foi o primeiro lugar que o ministro Pazuello visitou em São Paulo, depois de tomar posse, foi num jantar na residência dos bairros mais luxuosos de São Paulo, Chácara Flora, na residência do Marcos Tolentino, com a presença do senhor Maximiano, com a presença do senhor Ricardo Barros e com a presença do próprio Marcos Tolentino. Evidente... Senador Tasso, Vossa Excelência me permite? Oi. Senador Tasso, o senador Randolph, se Vossa Excelência me permite, só para reiterar a pergunta ao depoente, Vossa Excelência conhece o senhor Marcos Tolentino? Sim, senhor. Vossa Excelência tem relação com o senhor Marcos Tolentino? Não, senhor. Mas tem um processo que tramita na Vara Civil de São Paulo que indica que em um imóvel alugado por Vossa Senhoria, na cobertura de Campo Belo, em São Paulo, imóvel esse que é descrito aqui pelo senador Tasso Gereissati, Vossa Senhoria está nesse processo, diz claramente que das poucas pessoas que autorizam a entrada no imóvel, um deles é Marcos Tolentino. Tem uma declaração nesse processo. Este imóvel foi alugado por Danilo Trento, eu sou fiador neste imóvel e muito provavelmente por conta disso deve existir essa autorização. Quando eu me refiro à relação, não tem uma relação continuada com ele, ou conheço, como afirmei, mas não existe uma relação, não existe nada com ele. Só para ficar claro, esse imóvel foi alugado por Danilo Trento? Sim, senhor senador. E pelo senhor? Eu fui fiador, sim. O senhor foi fiador. E esse imóvel, a autorização para entrada, uma das poucas pessoas que tinham autorização para entrada, era Marcos Tolentino? Não sei lhe dizer, senhor. No processo, a declaração é sua. De quando senhor senador, por favor? O processo, a data... Esse é o boletim de ocorrência, o processo é do ano passado. Eu realmente não me recordo. Mas a declaração do processo é um processo civil, a declaração é sua. Só para constar, senhor presidente. Pode continuar. Senador Tasso. O processo é de 2018.
só para constar o processo de 2018. Por favor. E a declaração é, inclusive, do senhor Maximiliano, que uma das poucas pessoas autorizadas a entrar neste imóvel era o senhor Marcos Tolentino. Obrigado. Senador Tasso. Presidente, é só, então, a minha sensação que eu tinha se confirma pelo silêncio do depoente. Quem tem consciência tranquila vem de peito aberto, fala, responde, não tem medo, não se esconde atrás de um advogado que, para toda pergunta, o advogado cochicha no seu ouvido. É muito receio de ficar incriminado, é muita preocupação sobre o que vier a dizer, é porque tem muita culpa no cartório e confirma a visão que eu tenho de que existe uma vasta teia de negócios ilícitos que envolve o depoente Maximiano, Trento, esse que ele fez a fiança de um apartamento, Ricardo Benetti, e tem assim um certo apadrinhamento do Ricardo Barros. Eu queria... e isso foi festejado na casa do Marcos Tolentino, como ministro da Saúde, veja, onde um dos únicos convidados que não era do Ministério da Saúde, não tinha coisa, era exatamente o nosso depoente de hoje, que se recusa a falar qualquer coisa. Muito obrigado, presidente.